Beleza, pessoal? Estamos aqui com mais uma aula de história e dessa vez o tema vai ser a República Brasileira. Mais especificamente, o que a gente chama de República Velha. Esta República Velha são os primeiros anos da República Brasileira, desde a proclamação da República em 1889 até 1930, onde nós temos a chegada no poder do Getúlio Vargas, um novo momento da República Brasileira. Esta República Velha, ela é dividida em duas etapas. São elas a República da Espada, aonde os dois presidentes da República da Espada faziam parte do Exército Brasileiro, de altas patentes do Exército Brasileiro, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. E um segundo momento, aonde nós chamamos de República Oligárquica. Essa república oligárquica é a república também conhecida, como café com leite. Professor, por que república do café com leite? Porque se alternavam no poder fazendeiros, grandes exportadores de café, agroexportadores de café de São Paulo e de Minas Gerais. Espera um pouquinho. Professor, você não tinha falado que era café com leite, agora são grandes exportadores de café de Minas Gerais também? Sim, são grandes agroexportadores, grandes produtores de café de São Paulo e grandes produtores de café de Minas Gerais. Mas por que café com leite, se os dois são produtores de café? Simplesmente para a gente entender, se posicionar quais eram de São Paulo e quais eram de Minas Gerais. Por isso a República do Café com Leite. Porém, todos eram produtores de café. Porque convenhamos, gente, nós estamos falando do começo do século XX e nessa época nós não tínhamos a tecnologia suficiente para exportar leite. Então não tinha geladeira, não tinha refrigeração nenhuma para exportação de leite. Então, fazendeiros de café de São Paulo e fazendeiros de café, de grandes fazendeiros de café de Minas Gerais. Porém, Minas Gerais é conhecida como uma grande produtora de leite, sim. Até mesmo o queijo vem daí. Como não podia armazenar esse leite por um grande período, então se fazia o queijo e assim Minas Gerais se transformou numa grande produtora de queijo também. E aí daí vem o pão de queijo, uma das referências, vamos dizer assim, gastronômicas do Brasil, tombado até pelo patrimônio imaterial da história, como sendo tipicamente brasileiro o nosso pão de queijo. Mas voltando para a nossa república. A República Velha, ela é marcada por algumas características próprias, ligadas ao agronegócio. Então a gente vai ver elementos dessa república que são elementos usados no agronegócio, na agropecuária. Por exemplo, a política do encilhamento, curral eleitoral, voto do cabresto. Então são elementos do dia a dia da agropecuária, que vão ser traduzidos em práticas e ações dessa república. A primeira prática, então, que eu falei foi a política do encilhamento. A política do encilhamento, então, pessoal, o que é o encilhamento? O encilhamento é quando o jockey, antes de uma corrida de cavalo, ele se prepara para essa corrida e prepara a sua montaria também. Então o que ele faz? Ele coloca a sela, coloca os apetrechos do cabresto, o arreio, coloca e fica naquele momento de preparação, um momento de muita tensão, de um gatilho, vamos dizer assim, de tensão ali do animal, para que ele possa então fazer uma boa corrida, disparar essa corrida e fazer uma boa corrida. Quanto melhor é a preparação, quanto melhor é o encilhamento nessa corrida, melhor vai ser a corrida do cavalo. Então, essa preparação, esse nervosismo, então ele vai ser traduzido na política econômica do Brasil.
Por quê? Eles vão pensar o seguinte: nós vamos inchar, nós vamos preparar a economia, nós vamos turbinar essa economia brasileira, né? E aí, quando ela disparar, nós vamos gradativamente retirando essa turbina. Então, o que era essa turbina? Né? Na mentalidade, o ministro era o ministro Rui Barbosa. Aumentar a emissão de papel moeda até que, né, o dinheiro inchasse, tivesse muito dinheiro em circulação, e aí emprestar esse dinheiro para os empresários, para que esses empresários pudessem investir nos seus negócios, reinvestir, aumentar, criar empresas, criar indústrias, e aí sim, a partir do momento que gerar emprego, né, gerar salários, e a partir do momento que essa industrialização já se fizesse presente, retirando aos poucos esse investimento, né, colocado na política do ensinamento. Lembrando, pessoal, que nós vamos estar vivendo um momento da história do Brasil em que o Brasil ainda é muito agrário. Nós vamos, há pouco tempo, nós estamos falando de 1889. Um ano antes, o Brasil ainda era escravocrata, ainda havia escravos no Brasil. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura, então o país ainda era um país agrário, um país relativamente, para os padrões europeus da época, um país ainda atrasado, né, tecnologicamente falando, tecnicamente e tecnologicamente falando. Então, era preciso modernizar o país. Por isso a frase da bandeira, nossa bandeira republicana tem uma frase, ordem e progresso. Ou seja, era a nova meta que o Brasil buscava a partir daquele momento, colocar as coisas em ordem e progredir no sentido economicamente falando e tecnologicamente falando também. Então, nós vamos ter essa política do ensinamento como um gatilho para que a economia crescesse e depois fosse gradativamente voltando ao seu normal. Porém, relembrando um pouquinho as aulas aí de geografia ou até mesmo a questão econômica, né? Se você aumenta a quantidade de moeda, papel moeda, inclusive acima do lastro ouro, que era uma medida, ou seja, quanto de ouro que aquele país tinha, né, nos cofres, tá, uma medida econômica da época, essa moeda vai passar a valer menos. Ou seja, lei da oferta e procura, né? Se você aumenta a oferta e diminui e a procura se mantém, ou seja, tem mais oferta do que procura, o preço baixa, o preço cai. E é isso que aconteceu com a moeda brasileira. Houve uma grande desvalorização da moeda brasileira. Isso fez, batendo em nossas portas, a inflação. E também, soma-se a isso, muitos empresários fantasmas, criavam empresas fantasmas, emprestavam dinheiro e sumiam com o dinheiro e não tinham nem empresa e nem investimento. Ou seja, foi uma política já no início da República Brasileira desastrosa para a economia brasileira. Contava com roubo de urnas, contava com o chamado curral eleitoral. Vou falar um pouquinho disso. Lembrando, pessoal, infelizmente na videoaula a gente não consegue perguntar o que está escrito ali, como uma aula normal, como vocês estão acostumados, né? Mas a gente vai falando, deixa aí nos comentários aí, que eu meio que traduzo o que está escrito. Vamos lá. E aí, pessoal, o curral eleitoral. O curral eleitoral também é outro termo utilizado na agropecuária, utilizado no agronegócio, na agropecuária. O curral é onde ficam os animais, onde guardam os animais. E o que era o curral eleitoral? Era então o número de eleitores que determinado coronel, entre aspas, que era um grande fazendeiro, que era comumente chamado de coronel, que tinha em suas mãos. Lembrando que o voto era aberto, o voto não era secreto igual hoje, né? O voto era aberto, todo mundo podia ver em quem você estava votando. Então, esse coronel, então, esse grande fazendeiro, ele tinha à sua disposição, ele pressionava, ele induzia as pessoas, ele mandava com que as pessoas votassem em candidato X, candidato Y, e isso fazia com que ele tivesse muito poder. Os candidatos, então, se um coronel, se um grande fazendeiro, se um grande oligarca tivesse muitos funcionários, ele era uma pessoa que todo mundo buscava voto, todo mundo buscava apoio. Por quê? Porque era uma pessoa em que ele poderia conseguir muitos votos para aquele candidato. E como o voto era aberto, ninguém se arriscava a votar em outra pessoa que não
a que o patrão mandasse, né? Como nós temos uma população mais humilde, uma população ainda muito ignorante, né? Sem estudo, muitas pessoas eram alfabetizadas, mas sabiam ler, sabiam mal escrever o nome, então também isso fazia com que as pessoas fossem induzidas a esse tipo, né, de manipulação, vamos dizer assim, para votar. Essa ajuda, então, ou seja, vinha de cima para baixo, ou seja, aliás, de baixo para cima, né? O coronel ajudava a eleger o presidente, a eleger o governador, e havia a resposta, né? O que ele ganhava com isso? Obras públicas, cargos públicos para interesses políticos daquela liderança regional. E aí, a partir do momento que fosse uma eleição regional, ele conseguiria esse apoio federal, esse apoio estadual do governador, do presidente, né? Independentemente, chamada política dos governadores, onde o presidente apoiava o governador e o governador apoiava as lideranças locais. Então, ou seja, numa pirâmide etária, o presidente buscava o apoio dos governadores e os governadores buscavam o apoio desses coronéis, desses líderes políticos regionais que conseguiriam os votos para, inclusive, o governador, inclusive para o presidente, né? Sempre numa ordem de cima para baixo, depois de baixo para cima. Em 1926 assume o poder o último presidente deste período chamado República Velha, que era chamado de Washington Luiz. O Washington Luiz, ele então assume a presidência, só que 3 anos depois, ele então, nós temos em 1929 a grande crise mundial. A grande crise mundial que faz com que os cafeicultores quebrassem. Por quê? Porque o Brasil era um grande exportador de café e vendia muito para os Estados Unidos. Quase toda a sua produção era vendida para os Estados Unidos, e isso fazia com que todo o ganho, vamos dizer assim, né, dos fazendeiros estivesse na mão dos Estados Unidos. Em 1929 acontece o crash da bolsa, acontece a quebra, né, a grande crise mundial, e isso afeta os cafeicultores, e isso afeta principalmente o Brasil vindo dos Estados Unidos, tá? E também isso vai afetar o governo brasileiro. Por quê? Porque o governo havia assinado o chamado convênio de Taubaté, onde o governo se compromete a comprar todo o excedente, todo o que sobrava do café brasileiro, dos produtores de café brasileiro. Como sobrou muito café em 1929, uma quebra muito grande, o governo acabou quebrando, consequentemente, porque não tinha dinheiro para cumprir o convênio de Taubaté e comprar esse café excedente. E há eleições nessa época, tá? As eleições também tinham, interessante lembrar que o voto de cabresto é aquilo que a gente estava falando, né? Ou seja, dentro desse curral eleitoral, o coronel forçava. O coronel, então, ele mandava aquele funcionário, aquela pessoa que morava ali na sua fazenda, nas grandes colônias agrícolas, né, que existiam no Brasil, mandava esse funcionário, lembrando que a maior parte das pessoas ainda morava, né, na zona rural, mandava votar, né, no candidato que ele queria. E isso era chamado de voto de cabresto. Cabresto é aquele objeto que tampa a visão do cavalo e o conduz, né, e o controla, como numa montaria, algo nesse sentido. Então, nesse processo eleitoral, a partir de 1929, nós vamos ter um processo eleitoral onde nós temos o Washington Luiz, ele apoia um cara chamado Júlio Prestes. Este cara, ele é o candidato do governo. Porém, mais uma vez, São Paulo estava na liderança disso. E Minas Gerais estava meio cansado, né, desse apoio incessantemente a São Paulo. Então, Minas Gerais rompe com São Paulo e forma uma chapa separada, juntamente com grandes fazendeiros do Rio de Janeiro, com grandes fazendeiros da Paraíba e com grandes fazendeiros do Rio Grande do Sul. Uma chapa separada com um nome chamado Getúlio Vargas.
Lembrando que eu até agora não falei de lideranças políticas que vieram de camadas inferiores, camadas mais abaixo, economicamente falando. Por quê? Porque eram grandes fazendeiros. Mesmo Minas Gerais não apoiando São Paulo, se unificou com grandes fazendeiros também do Sudeste, Rio de Janeiro, também do Nordeste, da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Então, até agora, não se fala em lideranças políticas de camadas populares, tá? Sempre ligados à cafeicultura, como eu disse, à oligarquia, aos grandes fazendeiros. E aí, Getúlio Vargas perde a eleição. Quem ganha é o Júlio Prestes. Porém, o Júlio Prestes teria que assumir em 1930. Porém, pessoal, antes do Júlio Prestes assumir, ele é assassinado o vice do Getúlio Vargas, que é chamado de João Pessoa. Inclusive, a capital da Paraíba é João Pessoa, em homenagem ao João Pessoa. João Pessoa, paraibano, vice do Getúlio Vargas na corrida eleitoral, morre assassinado lá na Paraíba. A equipe, as lideranças que apoiavam o Getúlio Vargas acusam o Washington Luiz de mandar matar o João Pessoa na Paraíba. E isso faz com que há uma comoção, vamos dizer assim, de um lado político brasileiro, e junto a essas lideranças está um cara muito influente politicamente chamado Leonel Brizola, também do mesmo partido político de Getúlio, do mesmo grupo político, e eles então marcham do Rio Grande do Sul com o 3º Exército do Rio Grande do Sul até Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e destituem do cargo o Washington Luiz, e o Getúlio Vargas ele entra então como provisoriamente dando origem ao que a gente chama de Era Vargas e pondo fim à República Velha, a República do Café com Leite. Então, em 1930, o Getúlio Vargas não entra pelo voto, ele perde a eleição, mas com todos esses acontecimentos, a morte do João Pessoa, isso faz com que as lideranças políticas ligadas ao Vargas, juntamente com o 3º Exército do Rio Grande do Sul, marchem para o Rio de Janeiro, fazendo com que destituindo o Washington Luiz e colocando Getúlio Vargas no poder, onde nós vamos ter uma nova Constituição, um novo momento da política brasileira. Beleza? Galera, vou ficando por aqui, um abraço. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários, dá se eu não souber, vou dar uma pesquisada e respondo para vocês, ok? Até a próxima, grande abraço, fui!